Mateus, capítulo 8, verso 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, o meu jovem servo está de cama, paralisado, com dores terríveis. E Jesus disse no verso 7: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa. Basta uma ordem sua, ou em outras versões, basta uma palavra, para que o meu servo seja curado. Sei disso porque estou sobre a autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se diga aos meus escravos: façam isto, eles o fazem. O verso 10 diz: quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eis que lhe digo a verdade. Jamais vi fé como esta em Israel. Também lhe digo: muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: volte para a sua casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Amém? O texto que nós lemos, ele é um texto aonde nós vemos fé, submissão, compaixão, interesse pelo próximo. E, na verdade, quando nós olhamos hoje para a nossa sociedade, o tempo que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo dias aonde se preocupar com o próximo, ou ter compaixão por aqueles que estão numa condição ruim da vida, tem se tornado a cada dia mais difícil. Nós vemos hoje uma sociedade que está invertendo os valores. Uma sociedade que tem mais priorizado coisas fúteis do que o seu próximo. Não é diferente que nós estamos vendo a cada dia mais as pessoas tendo maior cuidado e zelo pelos animais, não que isso não tenha que ter, tem que ter, mas tratando mais um cachorro, um gato, um pet, bem mais cuidado do que uma pessoa, o seu próximo. Nós vemos a cada dia mais o amor se esfriando nos nossos dias, e principalmente dentro da igreja de Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, para esse texto, nós vemos alguém que se compadece por outra pessoa. Nós vemos um homem constituído de posição, de riqueza, de reconhecimento, que olha para um simples servo e diz: você tem valor para mim. No texto que nós lemos, Jesus ele está entrando na sua cidade base. Jesus está entrando em Cafarnaum. E quando ele entra em Cafarnaum, diz o texto no verso 5, que apresenta-se um homem. E esse homem, ele é um centurião. E o que é um centurião, pastor? É um homem revestido de autoridade naquela época. O centurião, ele comandava cerca de 100 homens. 100 homens estavam sobre a sua
autoridade. E este homem, ele vai até Jesus, no relato de Mateus, com o intuito de pedir ajuda para que Jesus pudesse curar aquele servo. Quando nós olhamos para o contexto da época, o contexto cultural, o servo, ele era apenas um instrumento, apenas uma ferramenta qualquer, que cumpria ordens, que fazia aquilo que o seu chefe pedia. Diferentemente de hoje, né? Hoje nós somos empregados, remunerados, trabalhando uma certa carga horária, mas aqueles que eram servos naquele tempo, eles eram destituídos de direitos, não é verdade? E na lei romana, eles eram tratados como qualquer. Mas interessante porque este homem, que era gentil, romano, que não tinha muito, vamos dizer assim, apreço por pessoas de baixas patentes, o texto diz que ele se importa com um servo. Ele vai até Jesus e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Este centurião, ele era diferente. Por quê, pastor? Porque os romanos tinham desprezo pelos judeus. Os romanos tratavam os judeus com desprezo, mas esse centurião era diferente, era piedoso. Lá no livro de Lucas, no capítulo 7, fala que este mesmo homem era bem visto pelos judeus. Ele ajudou e financiou a construção de uma sinagoga para o povo judeu na cidade de Cafarnaum. E quando os judeus sabem que o servo está passando por necessidade, o texto fala que os judeus vão até Jesus e diz: olha, ajude este homem. Então era um homem diferente, era um homem que tinha apreço pelo próximo. E através desse personagem bíblico, através desse centurião, nós podemos extrair algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, que ele se importava com o próximo. Se nós queremos ser uma igreja que caminha segundo o propósito de Deus, se nós queremos ser discípulos de Cristo nessa geração, nós precisamos nos importar com aqueles que precisam da nossa ajuda. Amém? Nós precisamos ter um coração cheio de compaixão, um coração piedoso, um coração movido pela compaixão. Aonde nós vemos pessoas que estão numa condição de escravidão e nós decidimos ajudar essas pessoas a sair dessa condição de escravidão espiritual. Amém? Aqueles que são movidos pela compaixão divina, eles entendem a importância do próximo. Eles olham para aqueles que estão amarrados, escravizados pelo pecado e diz: eles precisam de Jesus. Mas simplesmente eles sabem disso, mas também vão até Jesus interceder por aquelas pessoas. Este homem vai até Jesus dizendo: Jesus, eu tenho um amigo, um servo que está doente. Este centurião tinha um apreço por aquele jovem. Amém? No original fala que no versículo 6, que ele tinha um apreço por aquele servo. E nós temos que entender que se há pessoas do nosso convívio, há pessoas que estão precisando de ajuda, qual é a nossa ação? É ajudar essas pessoas. E como é que eu posso ajudar essas pessoas, pastor? Apresentando elas a Jesus.
Quantas e quantas pessoas, querido, estão precisando da sua ajuda? Quantas e quantas pessoas estão ao teu redor, na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, na faculdade, no colégio, que não conhece Jesus, mas você sabe que está na condição horrível, está preso, escravizado, e você tem conhecimento da verdade, e você tem que entender o quê? Que precisa apresentar a Jesus essas pessoas. Amém? Para quê, pastor? Para que elas possam ser curadas, para que elas possam, aleluia, ser saradas da enfermidade espiritual. Este homem, ele chega até Jesus, apresenta ali a causa daquele servo, dizendo, ele está acamado, ele está paralítico, ele está com dores terríveis, à beira da morte. Nós precisamos ser uma igreja nesses últimos dias que se importa com aqueles que estão à beira da morte. Amém? Nós precisamos ser a igreja dos últimos dias que estende a mão para aquele que está no mau caminho, que está acamado, que está paralisado, que um dia esteve aqui na presença de Deus, mas por alguma circunstância da vida não está mais. Nós precisamos ser aquela igreja, essa igreja que estende a mão e diz, ei meu irmão, aqui está a ajuda do Senhor, Deus me enviou até você para trazer você novamente para a presença de Deus. A igreja não é um tribunal, amém? Aonde condena, mas a igreja condena o pecado, amém? Todo pecado tem que ser condenado, não o pecador. Este homem, ele se importa com aquele servo. Ele se coloca no lugar daquele servo. Ele reconhece que mesmo tendo dinheiro, posição, ele está impotente para socorrer aquele servo que está à beira da morte. Tem coisas na vida que dinheiro algum vai mudar a circunstância. Mas aqueles que conhecem a Jesus, amém? Aqueles que conhecem a Jesus sabem o caminho a ser seguido. O dinheiro acaba, os amigos se vão, as amizades influentes não podem mais você contar. É aí, querido, que nós entendemos que somente Jesus pode resolver situações na nossa vida. Somente Jesus nos traz vida, somente Jesus nos restaura, somente Jesus opera o impossível. Eu quero perguntar para você nessa noite, quantas e quantas pessoas estão à beira da morte? E nós muitas vezes não fazemos nada para que essas pessoas possam ter um encontro real e transformador com Jesus. Quantas e quantas pessoas estão enfermas dentro da sua alma, dentro do seu coração, pessoas que estão feridas, machucadas pela vida, até mesmo pela igreja, que precisa de uma palavra de cura. Uma palavra de cura. E você pode ser um canal de Deus. Deus usou a vida desse homem gentio, que não tinha conhecimento da lei, aleluia, mas era piedoso, mas estava ali dizendo, ei, este meu servo precisa de Jesus. Nós precisamos ajudar aqueles que estão enfermos, aqueles que estão feridos. Amém? Quem está ferido pela vida, ele vai externar de várias situações. Quem é ferido pela vida, às vezes se revolta, se rebela, vai para uma vida promíscua, vai para uma vida errada, porque dentro de casa viu uma família totalmente desestruturada.
E aí vai se rebelar. Essas pessoas estão externando o que está dentro de si. Estão enfermas, estão precisando de quem? De Jesus. Muitas pessoas também estão enfermas com a igreja. Amém? Muitas pessoas estão enfermas com a igreja. Pastor, eu posso me ferir com a igreja? Pode. Porque, querida, igreja não é perfeita. Eu não sou perfeito. Você que está aqui não é perfeito. Amém? Mas nós não podemos nos ferir. Mas é por meio da igreja que também nós somos sarados. Amém? É por meio de relacionamento que nós somos sarados. Este homem demonstra amor e afeto por aquele que está enfermo. Ele chega até Jesus e diz: olha, eu tenho um servo que está passando uma situação crítica. Vá até lá, Jesus. Libere uma palavra. A segunda lição que este homem nos ensina é que ele se submete a Jesus. Mesmo sendo autoridade, ele se humilha diante de Jesus. Ele se prostra diante do general de guerra. Olhe comigo aqui no verso 8, diz assim, Jesus disse: eu vou até lá. Aí ele diz: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Ele se humilha, ele diz: eu sou pecador, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa, olha a minha condição. Mas eu creio, eu tenho fé suficiente que o Senhor liberando apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado. Diz o texto no verso 8, mas apenas manda uma palavra. Manda apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. A fé desse homem, querido, não estava baseado em um objeto. A fé desse homem não estava baseado em crer, vendo, mas estava crendo apenas por meio de uma palavra. Nós vivemos dias hoje onde, se eu ungir alguém por meio da fé de alguém, a pessoa vai dizer: eu vou sair daqui melhor porque o pastor vai me ungir. Nós vivemos dias hoje onde pessoas pegam uma rosa dessa aqui e o pastor ora e a pessoa crê que por meio de um objeto a vida dela vai melhorar. Isso não é fé. Fé é você crer sem ver. Amém? Fé é você estar aqui tendo uma fé em Cristo, que a tua casa vai ser restaurada. Fé é você crer, mesmo não vendo, que a minha vida vai estar alinhada à vontade de Deus. Senhor, a minha vida está assim, mas eu creio que o Senhor pode mudar. Este homem, ele se submete, ele reconhece a autoridade, ele reconhece o quê? Que Jesus tem mais autoridade que ele. Jesus tem mais autoridade do que ele. Ele está reconhecendo que Jesus tem autoridade sobre aquela enfermidade. Basta uma palavra de Deus hoje, aleluia, liberada do alto sobre a tua vida. Você que está aqui enfermo na sua carne, se Ele quiser, Ele libera hoje uma palavra e você vai sair daqui hoje são. Saltitante na presença de Deus, basta uma palavra de Deus. Você que chegou aqui amarrado, aprisionado, você pode sair daqui hoje liberto pelo sangue de Jesus.
Basta uma palavra para que Deus restaure a sua casa. Baste uma palavra para que o Senhor restaure o teu casamento, porque Ele tem autoridade sobre a enfermidade, Ele tem autoridade sobre as circunstâncias, Ele tem autoridade sobre os problemas, porque Ele é Deus. Jesus é Deus, igreja. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Você pode crer nessa noite que Ele tem autoridade? Eu vou ler rapidamente aqui uma passagem lá em Filipenses, capítulo 2, no verso 5, diz assim: tendo vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Um dia na eternidade, querido, toda autoridade, reis, governantes, presidentes de nações, líderes de tribos, diz a palavra de Deus que um dia eles vão se dobrar perante Jesus. Um dia eles vão reconhecer quem é a verdadeira autoridade sobre a face da terra. Somente Jesus tem poder e autoridade para curar. Somente Jesus tem o poder e a autoridade de mudar a vida de pessoas. Homem algum tem poder nisso. Pessoa alguma tem o poder de mudar a sua vida. Eu não tenho a capacidade de mudar a tua vida. Pastor algum tem a capacidade de mudar a vida de ninguém. Mas sabe quem tem a capacidade de mudar a vida de alguém? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele entra em um coração que reconhece a sua necessidade, quando ele entra num coração como o coração desse centurião que diz: eu não sou digno, Senhor, de merecer a salvação, Senhor, não sou digno de ser salvo pelo Senhor, mas eu aceito esse presente, eu aceito esse dom é o presente, a salvação sobre a minha vida. Pessoas são transformadas. Quando nós reconhecemos a nossa insignificância perante Jesus, quando nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros e deixamos para trás, o Senhor nos aceita como filhos. O Senhor te aceita como filho. Ele perdoa os seus pecados. Ele lança no mar do esquecimento tudo o que você fez, que você praticou, que você vivenciou. Sabe por quê? Porque o Senhor, querido, Ele ama a sua criação. Ele ama a tua vida. Ele disse: não sou digno, não entres na minha casa porque não sou digno, mas eu me submeto à tua autoridade. Você quer viver milagres? Você quer ver o agir de Deus sobre a tua vida? Se submeta à vontade de Deus. Sabe por que muitas pessoas não têm uma vida plena em Deus? Sabe por que muitas pessoas não conseguem receber mais de Deus sobre a sua vida? Porque tem a dura cerviz. O que é a dura cerviz? Não se dobra. Deus fala, Deus ministra, e a pessoa permanece de forma rígida. Por quê? Porque não está dando ouvido, não está dando a devida atenção. E Deus está dizendo para você hoje, no nome de Jesus, quando Ele falar, deixa Ele ministrar o teu coração. Amém, Jesus. Eu me torno flexível para o Senhor. Quando nós decidimos nos submeter à vontade de Deus, nós começamos a ter uma vida plena, abundante na presença de Deus. Sabe por que a sua vida não muda muitas vezes? Porque você não se submete à vontade de Deus. Você é uma pessoa relutante, teimosa, cabeçudo.
Sabe por quê? Fica andando em círculo, entrando e saindo, a sua vida é a mesma. Por quê? Porque você não se submete à pessoa do senhorio de Jesus. Reconhece Ele como Senhor, aliás, como Salvador, mas não se submete ao senhorio de Jesus. Amém? Você quer se submeter à vontade de Deus? Você quer se submeter à vontade de Deus? Amém. Porque quando você se submete à vontade de Deus, se prepare, porque você vai receber muito de Deus sobre a sua vida. Quando você começa a alinhar, sabe, segundo a vontade de Deus, se prepare para um tempo de renovo, um tempo de milagre, um tempo de sobrenatural sobre a tua vida. Por quê? Porque você está alinhando, andando segundo a vontade de Deus. Então este homem diz, eu me submeto. Tiago vai dizer no capítulo 4, verso 7, portanto, submetam-se a Deus. A vontade de Deus é essa. Deus te fala algo, é para o teu bem. A gente não pode ser como meninos teimosos. Quando o pai e a mãe diz, faça isso. Mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que desse jeito? Não, eu quero fazer do meu jeito. Não é verdade? Quem tem filho que está aqui nessa noite sabe que muitas vezes tem filho que começa a argumentar com o pai e com a mãe. Estou mentindo ou não? Cadê os pais aqui? Estou falando a verdade aqui ou não? Claro, né? Mas quando nós nos colocamos na condição de filhos obedientes ao Pai, o Pai fala algo, sim, Senhor. Dentro da gente, a gente diz, mas eu não estou entendendo qual é a tua ordem. Eu não estou compreendendo esse propósito, essa situação que eu estou passando, mas eu quero te obedecer. Eu quero caminhar por meio da fé, sem ver o que me espera à frente. Porque eu creio que quando o Senhor me libera uma palavra, querido, para eu andar, eu estou seguro. Quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, não tenha medo, não tenha receio, sabe por quê? Porque Ele traz segurança. Quando Deus libera algo sobre a tua vida, apenas creia, aceite para o teu bem, para que você caminhe segundo a vontade de Deus, porque, querido, caminhar com Deus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer na sua vida. É a melhor decisão, é caminhar com Jesus. A terceira e última lição, a primeira qual foi, pastor? É que ele é movido de compaixão pelo próximo. A segunda lição desse homem é que ele se submete a Jesus. Ele se submete a Jesus. E a terceira e a última lição é que ele tem uma fé admirável. Você vai ver nos evangelhos duas pessoas que não eram judeus, que Jesus disse assim, não vi em Israel fé como essa. Para outro personagem bíblico, Lucas, a mulher que tem uma filha que está endemoniada, Jesus disse, grande é a tua fé. Jesus se admirou com a fé daquele homem, quando disse, basta uma palavra. Será que Jesus pode se admirar com a nossa fé hoje, igreja? Será que Jesus pode olhar e ver em nós uma fé similar à deste homem? Ou não? Ou será que no nosso coração há um coração duvidoso, um coração incerto, um coração que duvida do agir de Deus? Ah, pastor, mas é tanto tempo. O tempo teu não é o tempo de Deus. O tempo que nós vivemos não é o tempo de Deus. Este homem tem uma fé admirável. Em Hebreus 11:6 diz, pois quem dele se aproxima precisa crer
que Ele existe. Se nós nos aproximamos por meio da fé em Cristo Jesus, nós precisamos crer que Ele existe. Amém? Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa é a fé, querido. E a igreja de Jesus, ela foi chamada a andar por meio da fé. Andar sem ver, sem tocar, mas crendo apenas na palavra que foi liberada de Deus. Andando e crendo na palavra que foi deixada para a sua igreja. Se nós queremos ser uma igreja de uma fé admirável, nós precisamos crer em Cristo Jesus de todo o nosso coração. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Nós precisamos crer em um Deus que tem o controle de tudo neste mundo. Amém? Basta uma palavra sua e o meu servo vai ser curado. Aquele centurião, ele tinha certeza daquilo que ele esperava. Ele vai até Jesus com uma convicção, uma certeza que Jesus restauraria a saúde daquele servo. Eu quero perguntar para você nessa noite, você que veio hoje, você veio ao templo, você pode daqui a pouco, por meio da oração, ir até Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite, qual é a situação que precisa de um milagre de Deus? Qual é a situação da sua vida ou a sua própria vida que precisa de uma palavra de Deus para que destrave muitas coisas que estão prendendo você nessa caminhada? Este homem, ele teve a atitude. Qual é, pastor? Ele teve a atitude de ir até Jesus. Não adianta a gente querer que a nossa vida mude, que a nossa casa tenha paz, que o nosso casamento seja um casamento centrado pelo Senhor, abençoado, se nós não nos achegarmos até Jesus. Enquanto ficarmos na expectativa de uma melhora, de uma mudança, de uma transformação, e nós não termos a iniciativa de achegar até Jesus, a nossa vida vai permanecer na mesma situação. Aquele centurião, ele teve iniciativa de ir até Jesus. E o texto me diz que o servo dele foi curado. O servo dele foi curado. Isso quer dizer o quê, pastor? Que quando nós não temos a iniciativa de ir até aquele que pode curar a minha vida, restaurar o meu coração, curar as minhas feridas, eu vou permanecer enfermo. Eu vou permanecer paralisado, doente, acamado, aprisionado. E Jesus, nessa noite, está dizendo para você que está aqui, ouvindo a palavra, e aqueles que estão comigo no YouTube, que se você se achegar até a Ele, o Senhor pode tirar você dessa condição de paralisia. O Senhor pode tirar você dessas correntes chamadas pecado que tem te prendido de caminhar com Deus. O Senhor, se você vier até Ele, Ele tem o poder de restaurar a tua vida.
O Senhor, querido, não há nada impossível. Amém? Você crê que para o Senhor não há nada impossível? Este homem nos deixa uma grande lição. Que por meio de uma fé em Cristo Jesus, por meio de uma atitude, a minha vida pode ser mudada. Por meio da compaixão no meu coração, eu posso ver pessoas também sendo mudadas. Deus só quer você. Deus só quer um. Eu costumo dizer, Deus ele quer somente um dentro da família. Para quê? Para que ele comece a obra. Deus ele quer apenas do homem a atitude de se achegar até ele. E quando se achegar, ele não vai querer dividir você com o mundo, com os prazeres, com o pecado, com o diabo. Não, o diabo ele aceita. O inimigo ele aceita dividir o homem com a igreja, com o mundo. O Senhor não. Quando você ouve a mensagem, entrega a sua vida, Ele quer você por inteiro. Por inteiro. Este homem foi até Jesus. Esse homem foi até Jesus. Eu tenho a certeza que ele volta e se depara com aquele servo que estava acamado, agora ele está sentado, servindo novamente a ele. Talvez você chegou aqui nessa noite com pessoas da tua casa, familiares, ou até você mesmo, chegou aqui doente na sua alma, com seu coração ferido, amargurado pela vida. Mas se você crer, como este homem creu, em Cristo Jesus, você pode sair daqui com a sua vida transformada. Você pode sair daqui e chegar em casa e dizer: eu fui curado pelo Senhor. Eu fui visitado pelo Senhor. Aqui o milagre foi instantâneo, irmãos. Foi de imediato. Amém? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, pedir a você que você vai louvar? Pois bem. Eu peço a você nessa noite que você reflita sobre essa palavra. Reflita sobre o que foi ministrado nessa noite. E simplesmente dê uma resposta ao que Jesus falou contigo nessa noite.